Muito bem, gente. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Pessoal, a nossa aula de hoje, ela é como se fosse uma continuação da aula da semana passada. A gente ainda vai estar falando de calor sensível, a gente ainda vai estar usando a mesma equação do que macete, ou a equação da capacidade térmica, né? Que não tem um nome bonito. Eu tenho que autorizar mais um. Tá? É as mesmas equações. Então, o que tem de novo? Não tem nenhuma conta nova. Tem como que a gente vai usar isso, como que a gente vai aplicar a equação do calor sensível e a equação da capacidade térmica numa nova situação. Em qual situação? Quando a gente falar de troca de calor e, como está o título aqui, ó, equilíbrio térmico. Bom, primeiro, o que é equilíbrio térmico? Nós falamos disso, que essa é a lei zero da termodinâmica, lá nas nossas aulas presenciais ainda, né? Que um corpo está em equilíbrio com o outro quando eles têm a mesma temperatura, tá certo? Tem a mesma temperatura. Bom, então o que é o equilíbrio térmico? Quando dois corpos atingem a mesma temperatura. Beleza. Nós temos estudado a relação de calor e temperatura faz tempo. E na aula da semana passada nós vimos que quando um corpo ganha calor, ele pode variar sua temperatura, tá certo? Tem que ter algumas condições que não vem ao caso agora, mas quando a gente fala de calor sensível, e esse corpo recebe ou ele perde esse calor, e ele vai aumentar sua temperatura se ele receber esse calor, e vai diminuir sua temperatura se ele perder esse calor. Agora, por que falar de troca de calor? Gente, porque é o seguinte, existe uma lei na termodinâmica que é o seguinte, o calor vai sempre fluir de forma natural e espontânea de um corpo com maior temperatura para um corpo de menor temperatura. O calor vai fluir de forma natural e espontânea de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Isso quer dizer, meus queridos, que não precisa fazer nada. Sempre que dois corpos tiverem temperaturas diferentes e tiverem condições de trocar calor, o que tem maior temperatura vai naturalmente, espontaneamente, dar calor para o de menor temperatura. É natural, porque acontece na natureza, é espontâneo, porque ninguém precisa dar o play para essa parada aí acontecer, tá certo? Só precisa ver condições, quer dizer, um corpo não pode estar isolado, tecnicamente, tá certo? Bom, você pega uma garrafa, uma xícara quente que você acabou de encher de café. Ele está muito mais quente que o ambiente e ele vai naturalmente e espontaneamente começar a aquecer a casa. Claro que você não vai perceber esse aquecimento porque a massa de café, comparada à massa de ar que tem dentro da sua casa, é muito grande. Agora, se esse café está dentro da garrafa isolado termicamente, ele não tem a condição de trocar calor. Sempre que houver a condição, o que tem maior temperatura vai doar calor para o que tem menor temperatura. Agora, pensa comigo uma coisa. Se você tem um corpo muito quente e ele perde calor, o que acontece com a temperatura dele? Diminui. E se você tem um corpo frio e ele ganha calor, o que vai acontecer com a temperatura dele? Vai aumentar? Até que aconteça o quê? Até que esses dois corpos atinjam a mesma temperatura. Porque quando os dois tiverem a mesma temperatura, um dá calor para o outro. Concordam? Então, a primeira e maior condição para que aconteça a troca de calor. Qual é a primeira e maior condição? Haja corpos de temperaturas diferentes. Tá certo? Claro, tem que ter um meio, tem que ter um caminho bom, isso é um tema para outra aula. Mas desde que haja dois corpos de temperatura diferente, pode haver troca de calor. E essa troca de calor vai acontecer até quando? Até que os dois corpos atinjam a mesma temperatura, porque daí não tem mais por que um doar para o outro, eles estão iguais. Ou seja, eles atingiram o equilíbrio térmico. Perfeito? Então, até que eles atinjam o equilíbrio térmico, eles vão trocando de calor, vão trocando calor
desde que seja possível. Bom, nós podemos calcular quanto de calor um corpo perdeu usando que macete, usando a equação do calor sensível, e podemos calcular quanto que um corpo também ganhou usando que macete ou usando a equação do calor sensível. Certo? Bom, vai aparecer para nos auxiliar ou nos atrapalhar dentro dessa troca de calor um carinha chamado calorímetro. Oh, meu Deus, o que é um calorímetro? É algo que ele é um recipiente termicamente isolado que vai evitar trocas de calor entre o seu interior e o meio externo. Então, por exemplo, eu vou colocar um corpo muito quente em contato com um corpo muito frio. O corpo muito quente vai começar a doar calor para o corpo muito frio. Mas espera, esse corpo muito quente também está mais quente que o ambiente, então ele também vai começar a doar calor para o ambiente. E esse calor que é doado do ambiente, eu não consigo controlar, eu não consigo medir e nem calcular. Ah, mas o corpo muito frio também estava muito mais frio que o ambiente, então ele também vai começar a ganhar calor do ambiente. E essa quantidade eu não consigo controlar. Então a gente vai falar de um recipiente que vai isolar. Assim, não vamos perder calor para o ambiente. E todo o calor que o corpo quente perder vai ser igual ao calor que o corpo quente ganhar. Ou seja, o calor que o corpo quente está perdendo é o calor que está passando para o corpo frio. Tá certo? Adiabaticamente fechado ou termicamente isolado. Tá certo? Por que ele pode nos ajudar e pode nos atrapalhar? Bom, quando a gente fala de um calorímetro ideal, o que é uma coisa ideal? Ideal é que não existe na realidade, na prática, né? É ideológico. Ele não vai ganhar calor do corpo quente e nem vai dar calor para o corpo frio, que está lá dentro dele. Ele é ideal, tá certo? Agora, o calorímetro real, ele vai também trocar calor. Então, ele também vai ter, o calorímetro real, uma capacidade térmica. Normalmente vai aparecer para nós, tá bom? Acabou a tinta da minha caneta, eu já fiz essa piada. É muito engraçado, não é mesmo? Acabou a tinta. Tá bom? Então, ele vai ter uma capacidade térmica. Ok? Bom, mas deixa isso para o final da aula. Vamos voltar para a equação das trocas de calor. Como é que isso vai aparecer para mim na forma de uma equação? Bom, como eu estava falando, se a gente vai trabalhar dentro de um calorímetro, se a gente vai trabalhar desprezando as trocas de calor com o ambiente, o calor que o corpo quente ceder, ou seja, o calor que o corpo quente ceder, o corpo quente ceder, mais o calor que o corpo frio receber, se você somar esses dois tem que dar zero. Por quê? Porque a gente não pode criar. Essa equação é baseada na equação de Lavoisier, né? A equação da conservação de energia. A energia vai sempre se conservar. Ela pode mudar para uma forma que você não aproveita, mas ela sempre se conserva. Então, se você está isolado, todo o calor que um perdeu é para o outro. Então, você não perdeu nada ali. A gente vai sempre trabalhar nessa forma, que não se perdeu nada, tá bom? Seja quando eu tiver 2 corpos, ou seja quando eu tiver 3 corpos ou N corpos. O calor de um, mais o calor do outro, mais o calor do outro, mais o calor do outro, vai somar tudo, vai dar zero. Aí, talvez alguém que goste muito de matemática esteja perguntando assim, mas professor, como é que eu somo duas coisas e dá zero? Fácil, elas são iguais, só que um é negativo. Por que negativo? Porque é um calor perdido, tá? Então, esse calor cedido aqui, ó, ele vai ser negativo, porque ele é cedido. Aí, professor, então eu preciso colocar um menos ali na equação? Não, o menos vai aparecer naturalmente quando você jogar no quimacete. Porque se ele perdeu calor, ele diminuiu a temperatura, tá certo? Então vai aparecer um menos lá no ΔT. Então fica tranquilo. Então como é que eu somo duas coisas e dá zero? Elas são iguais, mas têm sinais diferentes, tá certo? Então o que é um calorímetro? Gente, ele tem um nome muito bonitão, mas ele nada mais é do que um recipiente isolado termicamente, tá certo?
A gente usa ele para colocar dois corpos lá e que esses corpos possam trocar apenas calor entre si sem trocar calor com o meio externo, tá bom? Então, é um recipiente isolado termicamente do meio externo, beleza? Isso é um calorímetro. Bom, aí nós temos um calorímetro ideal. O que é ideal? Ele não vai nem esquentar um corpo frio que você colocar lá dentro, mesmo que ele tenha maior temperatura. E ele também não vai roubar calor de um corpo quente que você pôr lá dentro, mesmo esse corpo estando mais quente que ele. Mas, professor, mas a física diz que isso vai acontecer. Pois é, por isso que ele se chama ideal. Porque na prática nenhum calorímetro é capaz de nem doar e nem perder e nem ganhar calor. Tá certo? Então, a gente vai fazer algumas questões que vão falar assim, calorímetro ideal. Então, beleza. Então, a troca de calor só aconteceu com os dois corpos que estão lá dentro. Ponto final. Ou com os três corpos, não sei. Tá bom? Agora, quando a gente falar de um calorímetro ideal que não tem capacidade térmica desprezível, quer dizer que esse calorímetro ele também vai participar da troca de calor. Ele vai ou doar calor para um corpo muito frio, ou ele vai receber calor de um corpo muito quente. Como é que ele vai aparecer nas nossas questões? Normalmente vai ser o seguinte, gente. A gente vai ter, ó, tem num calorímetro, por exemplo, 200 gramas de água a 20 graus. Então eles já estão em equilíbrio. Então já não está mais havendo troca de calor entre o calorímetro e a água que está ali dentro. Já estão equilibrados. E aí eu ponho um corpo muito quente, eu ponho um corpo muito frio, e eu vou ter que calcular a temperatura de equilíbrio. Então ele vai aparecer desta forma para nós. Tá bom? Os dois últimos exercícios que nós vamos fazer, aparece o calorímetro. Real, né? Nos dois primeiros a gente vai trabalhando com calorímetros ideais, então eles não vão entrar nas nossas contas. Bom, eu falei para vocês que tem esse exercício de exemplo resolvido, que depois eu posso voltar, se der tempo, mas ele está aqui para vocês. E aí a gente estava fazendo essa discussão a respeito desse exercício aqui, a respeito do calor específico. Então, é um exercício onde apresenta 5 líquidos de massas iguais. Então, olha, o que vai contribuir para a capacidade térmica desses corpos? Massa e calor específico. Se a massa é igual, é a mesma para todas, eu vou apenas analisar o calor específico, que é o que está aqui nessa tabelinha. Tá bom? Então, todos estão com a mesma temperatura, estão isolados termicamente, dentro de um calorímetro ideal, ou seja, de capacidade térmica desprezível. Beleza? Se cada líquido receber a mesma quantidade de calor, suficiente apenas para aquecê-lo, então cada um vai ganhar a mesma quantidade de calor. Eles já têm a mesma massa. Eles vão ganhar a mesma quantidade de calor. O que vai diferir eles é apenas o calor específico, que todos partiram da mesma temperatura. Bom, quem vai atingir, a pergunta é, quem apresentará a temperatura mais alta? E o que eu queria que você entendesse é que, o que eu queria que você entendesse é que o calor específico determina quantas calorias um corpo precisa para variar 1 grau Celsius. Então, um corpo que tem alto calor específico, ele é mais difícil de esquentar, você precisa doar mais calor para esquentar. Um corpo que tem calor específico pequenininho, ele esquenta mais fácil, tá certo? E aí, eu não sei se isso é surpresa para vocês, eu dizia que a água é quem tem o maior calor específico. Lembra da aula passada? A capacidade térmica do mar é muito grande? Porque tem muita massa lá, tem muita água. Mas também é porque o calor específico da água é muito alto. É por isso que a gente gosta no frio de comer coisas que tem muita água. Sopa, caldos. Porque estas comidas, você termina de prepará-las e elas vão ficar quentes por muito tempo. Porque a água tem alto calor específico. É difícil de esquentar, é difícil de esfriar. Certo? Então você pega a sopa, se tira do forno, do fogo, põe no seu prato e ela continua quente até você terminar de comer. Né? Diferente de já tá frio, porque calor específico é baixo. Quem aí nunca se queimou com batata? Batata, cara, você cozinha batata, aquela porcaria não esfria nunca. Por quê? Porque tem muita água.
Então, ela, para cada caloria que ela perde, a variação na temperatura é muito pequena, porque o calor específico dela é alto. Diferente do petróleo, como está aqui na tabela, da glicerina, do leite, do mercúrio. Quer dizer, o leite até é muito próximo da água, né? Porque o leite tem muita água, tá bom? Então, para responder essa pergunta, a gente tem que ter isso em mente. Essa discussão que eu queria trazer para a gente hoje, tá? Calor específico é um corpo que precisa de muito mais energia para esquentar e precisa perder muito mais para esfriar. Então, quem tem alto calor específico, demora para esfriar, demora para esquentar, demora para esquentar, demora para esfriar. Tá bom? Aqui tem a resposta dele, tem até um comentário, depois vocês podem olhar também com calma em casa. O exercício 2, de mais uma universidade de São Paulo, diz: quando dois corpos de tamanhos diferentes estão em contato e em equilíbrio térmico, embora isolados do meio externo, podemos dizer que o corpo maior é mais quente? Não, gente. Se eles estão em equilíbrio térmico, olha que questão mole, fácil. O que é equilíbrio térmico? Eles têm mesma temperatura. Então tem uma alternativa que diz isso? Não. Mas a A está errada, porque não tem mais quente. A B está errada, não tem mais quente. Não tem mais troca de calor, porque eles já atingiram o equilíbrio térmico. Bom, então é primordial condição para que haja troca de calor existir diferença de temperatura. Tá certo? Bom, para a alegria geral de todos, vamos fazer algumas contas. Exercício número 3 do vestibular da PUC. Agora nós vamos começar a colocar em prática esta equaçãozinha aqui, ó, da troca de calor. Tá bom? Beleza? Vou passar então para 3, que vocês estão vendo aí na tela. É o mesmo 3 que estava lá, tá bom? No PowerPoint, no slide. Deixa eu só me ajeitar aqui, deitar o computador. Então vamos lá. Vamos fazer com bastante cuidado primeiro, depois a gente vai acelerando um pouco o ritmo, tá? PUC, uma quantidade M de água a 90 graus é misturada a 1 kg de água a 30 graus. O resultado final em equilíbrio está a 45 graus Celsius. A quantidade M em quilos vale... Bom, lá tem as alternativas aqui para nós, não importa muito as alternativas. Então, como eu disse para vocês, nós vamos fazer o quê? Usar essa equação aqui, ó. O calor, o que o corpo quente, eu vou colocar assim, ó. Água quente, AQ, perdeu, mais o calor, que é água F, água fria, ganhou. Se eu somar isso, tem que dar 0. Lembrando do que a gente vai trabalhar aqui? Com que macete? Certo? Ó, MC delta T mais MC delta T. Beleza, gente? Então vamos lá para as alternativas, para o enunciado, aliás, para a gente ver o que a gente precisa. A quantidade... Bom, primeiro, quem que é a água quente? A água quente é aquela que estava a 90 graus. Então, eu tenho uma massa de água quente que eu não sei. É o M que ele falou ali, é o desconhecido, é incógnito. O calor específico da água ele não deu. Eu vou fingir que eu não sei, porque tem uma questão muito interessante no fato de ele não ter dado, tá bom? Vou fingir que eu não sei. A temperatura inicial da água quente era 90, e a temperatura final foi reduzida para 45 graus Celsius. Tá legal? Aqui, da água fria, MAF. Quantos gramas eu tinha? 1 quilo. Professor, tem que colocar em gramas? Não se você usar em quilo dos dois lados. Tá? Se você usar os dois em quilos. Tá bom? Como esse aqui eu não tenho, gente, se eu usar o frio em quilo, eu vou obter o resultado em quilo. Se eu usar em grama, eu vou obter em grama. Toma cuidado apenas para não misturar as duas equações, as duas unidades, tá? Então, eu vou colocar aqui em grama. 1 quilo, 1000 gramas. O calor específico da água ele não deu. Temperatura inicial, ela estava a 30, ó.
e eles atingiram uma temperatura de equilíbrio que foi 45 graus. Beleza? Então, aqui, eu posso calcular a minha variação de temperatura, certo? 45 menos 30, e é 15. Beleza? E posso calcular aqui também para o corpo quente. Qual é a variação da temperatura? Bom, ele foi para 45, menos 90. Opa! Qual é o segredo aqui? Ó? É esse negativo, gente. Tá? Não despreze o sinal negativo. O sinal negativo também é sinal. Hashtag todos os sinais importam. Tá ok? Beleza, gente. Agora a gente só precisa substituir na equação e se habituar com essa prática aqui. Tá legal? Então, olha só. Massa de água quente que eu quero, calor específico da água, eu vou fingir que não me deram, tá? Delta T do quente mais massa de água fria, calor específico da água, delta T do frio, tudo isso igual a zero. Bom, a massa específica da água quente é a nossa incógnita. Parecendo um G isso aqui. Calor específico da água não foi me dado. Variação de temperatura, menos 45. O corpo quente diminuiu a sua temperatura em 45. Mais água fria, 1000 gramas. Temperatura, calor específico, não foi dado. Variação de temperatura, 15, positivo. Ele saiu do 15 e foi para o 30. Gente, não te deram um calor específico, mas é a mesma substância. Então, percebem que os C são iguais? Como você tem um zero do outro lado da equação, você pode cortar o Czinho. Ah, professor, mas da água é um... Eu sei, meu amor, eu estou te colocando numa situação que você pode ser que seja uma substância que não te deram calor específico que você não conheça. Você pode cortar por ser a mesma substância. E porque do outro lado da equação é um zero. Então, matematicamente, você divide todo mundo por C. Zero dividido por C continua sendo zero. E a equação fica assim, ó. Multiplicando aqui, fica menos 45 MAQ, massa de água quente. 1000 vezes 15, tá mole, né? 15.000. Agora eu vou isolar meu MQ. Vou passar esse cara para lá, porque ele está negativo, então daí ele vai positivo. Então vai ficar assim, 15.000 é igual a mais 45 massa de água quente. E agora o 45 que estava multiplicando, ele vai vir para cá, dividindo. Tá certo? Quanto que vai dar isso aí? Eu já não lembro, eu fiz isso ontem, mas não lembro. Deixa eu calcular aqui. $15.000 dividido por 45. 333,333333333 quilos ou gramas? Bom, lembra que eu usei a massa de água fria em gramas? Eu usei 1000 e não 1 quilo. Então, isso aqui é gramas. Ok? Então, a resposta é em quilogramas, tá legal? Então, 333 gramas é 0,3333 quilos. Tá? Se você usasse a massa de água fria, em vez de usar em quilo, você usasse em gramas que eu usei, você usasse em quilo, usasse 1, você ia chegar direto nesse resultado aqui, esse de baixo, tá bom? Em quilos. Beleza, gente? Olha só, uma dona de casa mistura em uma garrafa térmica. Bom, o que é uma garrafa térmica? É um calorímetro isolado, né? Está isolando do meio externo. 100 ml de água a 25 graus. Espera aí. Com 200 ml de água a 40 graus. A temperatura final dessa mistura, logo após atingir o equilíbrio térmico, é em graus Celsius aproximadamente igual a. Então, o que ele quer? A temperatura final do equilíbrio, tá? Eu vou de novo usar essa minha equação aqui, o calor cedido mais o calor recebido tem que dar zero.
Eu estou falando de um calorímetro, eu não posso considerar as perdas para o ambiente, tá? A garrafa térmica não é perfeita, mas eu não posso considerar que está perdendo calor para o ambiente, porque senão eu não consigo pôr na conta aqui. Então, o exercício não falou, deveria ter falado, despreze perdas para o ambiente. Sempre que não falar, a gente nunca vai poder considerá-las mesmo, né? Então, quem é o calor perdido? O calor perdido é o da água quente, de novo, ó, tá? E o recebido é pela massa de água fria, beleza? Então, vamos identificar cada uma delas lá na minha equação. Uma dona de casa mistura uma garrafa 100 ml de água a 25 graus com 200 ml de água a 40. Bom, quem que é a massa quente de água quente? 200 ml. Porque ela tinha uma temperatura inicial de 40 graus Celsius. Então, esse é o quente. Quem que é a massa de água fria? A massa de água fria, MAF, é o 100 ml. Ok? Por que ela é o frio? Porque ele estava a uma temperatura inicial de 25 graus Celsius. Perfeito? E o calor específico? Mesmo esquema do outro, não falou, mas eu não preciso pôr, porque é a mesma substância, eu posso cortar ali. Agora, o que o exercício quer para mim? Ele quer a temperatura final. Eu não sei qual é a temperatura... Oh, Jesus! Eu não sei qual é a temperatura final desse corpo, e eu não sei qual é a temperatura final deste corpo aqui. Tá? Então eu vou ficar com duas incógnitas? Não, gente. Por quê? Porque eu quero a temperatura após eles atingirem o equilíbrio. Então a temperatura final dos dois é o quê? Igual. Tá bom? Então a gente vai colocar dentro do Q-macete e vocês vão ver que a nossa incógnita vai estar lá no ΔT. Então eu vou ter que abrir aquele ΔT. Tá bom? Olha, vamos lá. Copiando de novo a equação. O calor do que a água quente perde, mais o calor que a água fria ganha. Tudo isso tem que ser zero. Como é que eu calculo o calor da água quente? É a massa da água quente, o calor específico, vezes o ΔT. E da água fria? Tá aí. Tá? Igual a zero. Quem é o ΔT? Professor. ΔT é T final menos T inicial. Lembra disso? ΔT é T final menos T mais, massa de água fria, calor específico. Então, vocês vão perceber que eu tenho esse cara eu sei, da água é um, mas eu posso cortar. Eu tenho esse cara, eu tenho esse cara, eu tenho esse cara, e eu tenho esse cara. Quem que é minha única incógnita? É o tesão lá. Bom? Então, é só substituir e isolá-lo. Beleza, gente? Olha eu aqui fazendo beleza, achando que vocês estão vendo. Então, vamos substituir cada coisa no seu lugar. Qual é a massa de água quente? 200. Valor específico eu vou cortar aqui em cima, já. Vamos agilizar a nossa vida. Temperatura final, que é quem eu quero, menos. A água quente estava aqui, temperatura 40. Mais. Massa de água fria, 100. Calor específico eu já cortei. Temperatura final é o que eu quero. E a água fria estava a 25. Um aluno mais atento deve estar se perguntando assim, professor, mais o exercício falou em ml, não falou em gramas. Certo? Boa observação. A densidade da água é muito, muito próxima de 1. Tá? Então, toda vez que o exercício não falar, use a densidade da água como tal, use a densidade da água como que, você pode considerar que 1 ml é 1 grama, 10 ml, 10 gramas, 200 ml, 200 gramas, 1000 ml, 1000 gramas, que é 1 quilo. Tá bom? Então, agora, o que a gente vai fazer? Como é que a gente sai daqui? Quem lembra? Faz a multiplicação distributiva, né? Ou como alguém já falou, faz chover, né? Você separa esse aqui. O 200 está multiplicando o tesão, então fica 200 vezes tesão, mais com menos, menos, 200 vezes 40.
tá? Dá 8.000. 8.000 ou 80.000? Peraí. 2 vezes 4, 8. 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. Isso mesmo, tá? Mais, o 100 está multiplicando o tesão, então fica 100 tesão. Mais com menos, menos. 100 vezes 25 vai multiplicar por 100, muito fácil, né? É só adicionar 2 zeros. Ok? Então agora eu junto quem tem tesão com quem não tem, ó. 200 com 300. Nenhum comentário no chat a respeito disso, tá? 200 com 100, 300, tá? T maiúsculo. E agora eu junto quem não tem T. Eu devo 8.000 e eu devo 2.500, eu devo um total de 10.500. De dever a gente entende, né? Bom, e agora a gente vai isolar nosso incógnito, como a gente sempre faz. Então, 10.500 vai passar para o outro lado e ele vai passar somando. Ele estava subtraindo, olha aí. Passou somando. E agora eu vou isolar o T maiúsculo e vou passar, então, esses 300 dividindo. Então, fica 10.000 dividido por 300. Ó, posso cortar 2 zeros que tem em cima, porque embaixo tem 2 zeros. Fica 105 dividido por 3, que é o mesmo que 35 graus Celsius. Beleza? A questão do Enem. Alguém está pensando em fazer Enem? Ano que vem? Talvez, esse ano? Tá aqui, ó. Essa questão, ela é o mesmo conteúdo, é igual o 3 e o 4 que eu acabei de fazer, só que ela não vai dar nem a massa de água fria, nem a massa de água quente. Só que ela vai pedir a razão, ou seja, um dividido pelo outro. Então, eu vou jogar na equação e vou fazer aparecer um dividido pelo outro, só trabalhar um pouquinho de matemática com ela. Para variar, como é Enem, né, tem um texto muito grande aqui, ele diz assim: aquecedores solares usados em residência têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal para um banho é de 30. Por isso, deve-se misturar a água aquecida com a água a temperatura ambiente de um outro reservatório, que se encontra a 25. Qual é a razão entre massa de água quente e massa de água fria na mistura para um banho na temperatura ideal? Em outras palavras, ele quer saber o seguinte: razão, gente, na matemática é o quê? Divisão. Certo? Quanto para cada litro de água quente eu vou ter que pôr de água fria para que eu atinja a temperatura de equilíbrio de 30 graus Celsius. Tá? Gente, parece impossível de resolver. Mas sabe como que a gente começa? Pelo começo. Com paz, amor no coração, sinceridade, respeito a todos. Colocando o quê? A nossa equação. Ó, calor cedido, calor recebido, igual a zero. Quem que cede calor? A água quente, AQ. Quem que ganha calor? A água fria. Tá, professor? Mas eu não sei ainda como é que vai dar. Bom, então eu vou, olha só o que a gente vai fazer. Que macete, certo? A gente sabe a massa de água quente da mistura? Não. Calor específico a gente sabe? Sim. Delta T a gente sabe? Sabe. A massa de água quente tem que chegar numa temperatura de 30, saindo de uma temperatura de 70. Então, quem é o ΔT? Menos 40. Tá certo? Percebem isso? Aqui na nossa equação, ó. Ela sai lá do reservatório a 30, essa é a nossa água quente, ela tem que chegar na temperatura ideal para o banho, perdão, sai lá de 70, né? E tem que chegar a 30, que é a temperatura ideal para o banho. Quanto de água fria eu tenho que pôr? Eu não sei, eu quero descobrir a razão entre esses dois. O valor específico da água é 1, mas eu posso só por aí cortar. E qual vai ser a variação de temperatura da água fria? Ela vai sair de 25 e chegar em 30. Ok? Então, qual é a variação dela? 5. Posso pôr direto a variação, professor? Mas é claro que pode. Faça isso, meu garoto. Ó, vou cortar o calor específico. E perceba que eu vou ter aqui, então, ó, isso aqui vai dar menos 40, então fica MAQ, massa de água quente, que multiplica menos 40, mais
massa de água fria que multiplica 30 menos 25 dá 5, né, gente? Agora, o que, que eu quero? Eu quero dividir um pelo outro. Bom, então o que, que eu vou fazer? Eu vou levar esse cara aqui, que está negativo, para o outro lado. Bom, deixa eu só reescrever isso aqui primeiro. O mínimo possível, ó. M aqui vezes menos 40, menos 40 MA mais 5 MAF. Ok? Então agora eu vou levar esse cara para o outro lado para que eu faça a divisão. Então eu vou levar um termo. Então em cada lado eu posso passar um dividindo, tá certo? Então vai ficar assim, ó. 5 massa de água fria igual. O 40 estava subtraindo, veio somando. Opa, aqui é água quente. Ok? O que você quer? Você quer dividir este aqui por este. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou mandar esse lá para o denominador. Ele não está multiplicando 5? A massa de água fria? Tá, professor. Então, vou mandar ele para o outro lado dividindo. Olha aí, ó. Está quase aparecendo o que eu quero. Ele não ficou aqui dividindo a massa de água quente? Para isolar esse carinha aqui, eu vou mandar o 40, que está multiplicando ele para o outro lado dividindo. Então, vai ficar assim. 5 dividido por 40 é igual massa de água quente por massa de água fria. Ou seja, para cada 5 litros de água quente, você tem que pôr 40 de água fria. Para a temperatura baixar, chegar a 30 graus Celsius, temperatura de equilíbrio. Tá legal? Eu duvido muito que a resposta esteja assim, porque essa fração é reduzível, né? Eu posso dividir em cima e embaixo por 5, ó. E a resposta que deve estar lá na questão é 1/8. E aí eu sei que para cada litro que eu quiser eu pôr de água quente, eu tenho que pôr 8 litros de água fria. Certo? Talvez você esteja olhando aqui falando, professor, mas na hora é impossível pensar nisso, né? Pois é, por isso que a gente trabalha aqui. Se você se depara com uma situação parecida, você já viu algo desse tipo aqui comigo. Tá bom? Beleza, gente? Vamos agora falar de calorímetro. Calorímetros não ideais. O que vai acontecer aqui? Exercício número 6 da nossa aula. Estamos caminhando para o fim. Falta só mais um. PUC São Paulo, em um calorímetro de capacidade térmica, 50 calorias por grama. Então a capacidade térmica não é desprezível. Tá certo? A capacidade térmica não é desprezível. Então esse calorímetro também vai dar calor do corpo quente. Sacou? Então é aqui que ele vai entrar na conta. Então aí, ó, dentro desse calorímetro existem 100 gramas de água em equilíbrio térmico com o calorímetro a 30. Então a água está a 30 e o calorímetro está a 30. O recipiente está a 30. Ok? Qual é a temperatura de água a 80 que deve ser acrescentada ao calorímetro para que a nova temperatura de equilíbrio seja o dobro da inicial? Ai, que confusão. Calma, vamos desvendar isso aqui pouquinho por pouquinho. Então, a primeira coisa que eu quero discutir com você é essa aqui, ó. Agora eu vou ter 3 corpos trocando calor. A água quente, que vai doar calor, para a água fria. Só que eu tenho também o calor que o calorímetro vai receber do corpo quente. Ele já estava em equilíbrio com a água fria. Então, quando a água quente for adicionada lá dentro, ela vai doar calor para a água fria. E a água quente, quando for adicionada, também vai doar calor para o calorímetro. Certo, gente? Normalmente, o que vai aparecer o calorímetro? Vai aparecer para mim a capacidade térmica dele. Então, enquanto aqui eu tenho usado aqui macete, que é massa de água quente, calor específico da água, ΔT, da água fria, massa de água fria, calor específico da água, ΔT. Se eu tenho capacidade térmica, eu não vou para o quimacete, eu vou para o Czão. Vou fazer um Czão mais bonito aqui. Czão, vou pôr até um risquinho aqui, ó.
ΔT, tá bom? É normalmente assim que esses calorímetros aparecem, com a capacidade térmica. Pode ser que você se depare com exercício que tenha massa ou calor específico, tudo bem, se eu nascer, não tem problema algum, tá bom? Então esse é o panorama que você vai fazer quando você tiver uma questão com calorímetro não ideal. Beleza? Bom, então vamos para essa questão em específico. Eu tenho agora aqui 3 copos. Eu tenho água quente. Eu vou fazer de vermelho. Qual é a massa de água quente? É justamente o que eu quero saber. Quanto de água quente eu tenho que adicionar para que a temperatura de equilíbrio seja o dobro da inicial? Ou seja, quanto de água quente eu tenho que pôr, sendo que essa água quente está aqui temperatura 80, para que toda essa mistura chegue aqui temperatura o dobro da inicial. O que é dobro, gente? 2 vezes, né? Qual é a temperatura inicial de equilíbrio que estava o calorímetro e a água fria? 30. Então eu quero que toda essa mistura chegue a 60. É a mesma coisa que se o exercício tivesse falado assim, quanto eu tenho que pôr de água a 80 graus para que a temperatura de equilíbrio seja 60? Por que ele colocou o dobro? Eu não sei, não fui eu que fiz a questão, né? Vamos reclamar com a PUC, beleza, gente? Mas é isso aí. O calor específico da água a gente vai acabar... aqui a gente não vai poder cortar, porque tem o aqui, tá? Mas o calor específico da água é 1, então você vai multiplicar por 1, no fim das contas não vai ajudar nem atrapalhar em nada. Ó, bora lá. Então, o que eu estava falando? O exercício fala assim, qual é a quantidade de água a 80 graus que deve ser acrescentada ao calorímetro para que a nova temperatura de equilíbrio seja o dobro da inicial? Então, o que eu quero saber, a minha incógnita, é justamente a massa de água quente. Quanto que eu tenho que pôr lá? Não é isso a pergunta? Qual a quantidade de água a 80? Por que essa água é a quente? Porque a água está a 30. Então, se essa está a 80, se é a quente, a outra é a fria. Então, essa quantidade aqui eu quero. Tá bom? De água que esteja a 80 graus, para que a gente chegue a uma temperatura de equilíbrio que seja 60, ou seja, que seja o dobro da inicial. A temperatura inicial de equilíbrio era 30, eu quero que agora seja de 60. Beleza? Então vamos para a água fria. Qual é a massa de água fria? Estava no calorímetro 100 gramas. Está ali, ó. Deixa eu vou sublinhar para vocês verem mais fácil. Tá aqui, ó. 100 gramas de água. Calor específico, que é 1, que estava a 30, tá? Junto com o calorímetro, e que chegou a uma temperatura de 60. Beleza? E o calorímetro, o que eu sei dele? Eu sei que a capacidade térmica dele é 50 cal por grau Celsius, aqui não vai grama, né? E qual é a temperatura dele? Ele também estava em equilíbrio com a água, estava a 30, e ele também vai entrar em equilíbrio com toda essa mistura, então ele também vai para 60. Tá ok, gente? Então agora eu vou substituindo aqui na equação que está aqui em azul, cada coisinha dessa. A minha única incógnita vai ser esse carinha aqui, ó, massa de água quente. Tudo bem? Então eu vou copiar a equação para que ninguém se perca. Tá aqui, ó, massa de água quente, calor específico da água, ΔT, mais massa de água fria, calor específico da água, ΔT dessa água fria, mais capacidade térmica do calorímetro, variação de temperatura dele igual a 0. A variação de temperatura do calorímetro e da água fria vão ser a mesma, porque eles estavam em equilíbrio inicialmente, tá bom? Então, ó, o M aqui eu não tenho. O valor específico da água é 1. Quanto que vai variar a água quente? Ela vai sair de 80 e ir para 60. Então, qual é o ΔT? Menos 20. Certo? Mais água fria, 100 gramas, calor específico 1. Qual é a variação aqui, ó? Saiu de 30, foi para 60. Mais 30. Beleza? Mais calorímetro, capacidade térmica 50, está ali em verde. E a variação de temperatura dele também é 30. Tá bom?
Então, multiplicar por 1 não muda nada, então posso cortar isso. MAQ vezes menos 20, menos 20 MAQ, massa de água quente. Beleza? 100 vezes 30, mais, né? 100 vezes 30, moleza também. É só acrescentar 2 zeros no 30, dá 3.000. Mais 50 vezes 30. 5 vezes 3, 15. Adiciono 2 zeros. Beleza? Cadê a minha incógnita? Aqui, ó, então vou isolá-la. Eu posso juntar esses dois que não estão com a incógnita, só somar 1.500 com 3.000, dá 4.500, igual a zero, 20 M aqui. Então eu vou passar esse, ele está negativo, então eu mando ele para o outro lado. Então aqui ficou 4.500, que era menos 20 M aqui, agora é 20 M aqui. Porque ele estava subtraindo, passou somando, inverteu a operação. E agora o 20 vem para cá. Ele estava multiplicando a massa de água quente, o M aqui, então ele vem para o denominador. O 4.500 vai ficar dividido pelo M aqui. Beleza? Posso cortar um zero com o outro, dividir 450 por 2, isso dá 225 gramas. Vou fazer o G aqui para não achar que é aqui. É a massa de água aqui. Beleza? Então, muito bem. Exercício de número 7. Então, aqui, ó, ele vai ter um calorímetro no ideal, vai misturar dois corpos e vai perguntar qual é a temperatura de equilíbrio. Bom? Então, diz assim. Em um calorímetro de capacidade térmica 200 gramas por grau Celsius, contendo 300 gramas de água a 20 graus Celsius, é introduzido um corpo sólido de massa 100 gramas, estando este referido corpo a uma temperatura de 650 graus Celsius. Sabe que o calor específico da substância que compõe o corpo é de 0,25, determina a temperatura de equilíbrio. Bom, então de novo a gente vai ter a mesma situação. Ó, eu tenho, agora não é água, como é que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar o corpo, o calor que o corpo vai doar, vai ser igual ao calor que a água fria vai receber, ou vamos colocar só assim, né, a água, né, porque agora não tem mais água quente e fria, que a água vai receber mais o calorímetro, que não é ideal, cal, também vai receber calor. Tá? Também vai participar da troca de calor. Tá bom? Eu tenho a capacidade térmica do calorímetro, ele continha água, aqui ó, ele continha água a 20 graus Celsius, então ele também estava a 20. A gente sempre vai supor que eles estão em equilíbrio no início de tudo, né? O calorímetro e o líquido que já estava lá dentro. Ele deu o calor específico do líquido, da substância que compõe o corpo, deu da água, mas da água é 1, a gente já sabe. Então, de novo, vou fazer um esquema aqui com as cores, ó. O corpo, eu vou precisar da massa, do calor específico, e como eu quero a temperatura final, eu não vou conseguir calcular o ΔT, porque eu ainda não tenho a temperatura final. A temperatura final é a minha incógnita, certo? Então vamos lá, vamos achar esses dados aqui, ó. Tem um calorímetro, capacidade térmica 200 cal, contém 10 gramas, 300 gramas de água, 20, é introduzido um corpo sólido de massa 100 gramas. Está aqui, ó. Qual é a massa dele? 100 gramas. Estando esse referido corpo a uma temperatura de 650. Uau! Está aqui, ó, é a temperatura inicial, T0 dele. Sabendo que o calor específico da substância que compõe o corpo é 0,25 cal por grama grau Celsius. Vamos por aqui. Pessoal, eu não vou colocar unidade, porque essa unidade de calor específico ocupa muito espaço. Mas é cal por grama grau Celsius, que nem está ali. Qual é a temperatura de equilíbrio? Ótimo, não preciso de mais nada. Esse cara aqui. Tá bom? Então vamos ver agora o da água. Qual é a massa de água? Está aqui, ó, contendo 300 gramas de água. 300 gramas. O calor específico da água, a gente sabe, é 1. A sua temperatura inicial
água a 20, tá? Água a 20. Legal? E qual que é a temperatura final da água? É o que a gente está querendo descobrir. É a mesma temperatura de todo mundo, eles não estão em equilíbrio. Bacana? Vamos lá. Agora, do calorímetro. Eu tenho a capacidade térmica, que está aqui, ó. É 200. Cálculo grama grau Celsius. E, qual é a temperatura inicial dele é a mesma, né, da água, é 20. E a temperatura final vai ser a mesma de todo o sistema, é a nossa incógnita, é o que eu quero. Tudo bem? Então, tenho todos os dados aqui, vou substituir na equação, com calma, respeitando o jogo de sinal, paciência, gente, para fazer essa conta aqui. Paciência que eu digo no sentido, cara, não quero resolver em 2 linhas. Faz em 5, 6 linhas, faz passo a passo, faz com calma. É muito comum você errar um exercício desse aqui por não fazer um jogo de sinal, não fazer uma multiplicação distributiva ali. Tá certo? Então, vai com calma. Ó, então, vou copiar de novo a equação, nunca é demais, eu não tenho preguiça. Copio de novo. Calor que o corpo do ar, mais o calor que a água ganhar, mais o calor que o calorímetro ganhar. Tudo isso tem que dar zero, não perde energia para o sistema, para o universo. Bom? Então, o corpo. Vamos fazer o que macete do corpo. Massa, 100. Calor específico, 0,25. Variação de temperatura, eu não sei, porque eu não sei quem é T final. Eu só sei que a inicial é 650. Mais, para água, massa, 300. Calor específico, 1. Temperatura final, eu não sei, mas eu sei que a inicial era 20. Tá? Do calorímetro, capacidade térmica 200. Temperatura final, eu não sei o que eu quero. A inicial eu sei, é a mesma da água. É 20. Bom? Então eu vou começar aqui, ó, como eu disse para vocês, com muita calma e paciência, ó, começar cortando esse 1. Agora eu vou fazer essa multiplicação aqui, ó, 100 vezes 0,25. 100 vezes 0,25 dá 25. Vou copiar tudo de novo, não é problema para mim. Eu tenho tempo, né? Eu não estou gastando tempo, eu estou investindo, é isso? Beleza? Agora eu vou fazer as multiplicações distributivas. Para quem não sabe do que eu estou falando, as multiplicações distributivas são essas aqui, ó. 25 vezes o tesão vezes o menos 60. 300 vezes T, 300 vezes menos 20. 200 vezes T. É, exatamente. De onde eu tirei 60? Ali em cima, aqui em cima tá certo, né? Só aqui embaixo, ó. Opa. Deixa eu apagar lá. Selecionar o azul. Obrigado. Quem puder fazer essa conta na calculadora, faz aí para mim. 25 vezes 650. Tá bom? Então, vamos fazer a distributiva aqui, ó. 25 vezes T maiúsculo. 25T maiúsculo. Mais com menos. Menos. Quanto dá 25 vezes 650? Obrigado. Seja lá quem seja você, prezado aluno. Mais 300 vezes T maiúsculo, 300T maiúsculo, mais com menos. Menos 300 vezes 20. Essa fica fácil. 3 vezes 2, 6. 3 zeros, 6.000. Mais 200 vezes T maiúsculo, 200T maiúsculo. Mais com menos, menos 200 vezes 20. 4.000, porque 2 vezes 2 é 4. Me sobra 3 zeros. Então, alguém soma aí para mim, 16.250 mais 6.000 mais 4.000. É fácil, né? Tá 26.650. Mas eu já chego lá. Vamos juntar quem tem T maiúsculo. Ok? 25 mais 300T, tá, 325T, mais 200T, 525T maiúsculo. Ó, como é que eu sei que dá 26.000? Porque 6.000, se eu junto com 4.000, dá menos 10.000.
E eu já devia 16.250, vou ficar devendo 26 mil. Opa, 250. Beleza? Vou isolar minha incógnita, vou mandar o 26.250 para lá, porque ele está negativo, é mais fácil eu fazer assim, tá bom? Então ele está subtraindo, ele vem somando. E agora, para terminar, aqui ficou meio pronunciado, né? Ó, 5, 0. Para terminar o meu exercício, eu vou isolar o tesão e vou passar o 525 que estava multiplicando, vai para o outro lado e dividindo. Opa. Dividido por 525. Fazendo essa conta aqui de cabeça, ok, gente, muito difícil esse negócio com calorímetro aqui, não? Não, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, tem umas 6 linhas, né? Mas assim, ele ele não tem nenhum grau muito grande, gente, de complexidade, tá? Ele é compridinho ali mesmo, né? Quer dizer, um pouquinho, né? Não é tanta coisa assim também. Por isso que eu disse para vocês, e reafirmo, da gente fazer com calma, sem pressa, prestando bastante atenção nos detalhes, tá? Onde eu vejo muitos alunos errando esses exercícios aqui, ó. Nesse joguinho de sinal aqui, ó. Tá? Não fazer o jogo de sinal ou não fazer a distributiva, sabe, ó? Pegar o 25 e só multiplicar pelo T maiúsculo, não multiplicar por 650 ou 300, né? Só multiplica pelo T, não multiplica pelo 20, tá? Tem um parênteses ali, então multiplica todo mundo. E na hora de multiplicar, façam o jogo de sinal. Tá ok?